E aí, pessoal, timeline tricolor deste domingo, que vai falar sobre finanças, sobre contratações, sobre Pedro Raul, sobre Adriel também, um troca-troca que pode ser definitivo, sobre Vina. Vamos falar também sobre a maratona, como o Grêmio prevê ou imagina os próximos jogos. Tem muito assunto na timeline tricolor. Nós vamos falar nisso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é da LR Energia Solar, as placas solares para melhorar seu dia a dia e diminuir, claro, a conta da sua luz. Imagine você pagando apenas a taxa básica de luz, a LR faz isso para você. Entre no link da descrição, converse com a LR Energia Solar e tenha esse benefício. Claro que você pode também ajudar o meio ambiente assim, e você pode pagar com muita tranquilidade. Você tem 144 meses para pagar as placas solares e vai ganhar uma camisa do Grêmio assim que assinar o contrato. LR Energia Solar. Gente, o empate de ontem, a confirmação do adversário do Grêmio na Copa Libertadores, nas oitavas de final, também foi recheado por uma série de informações, e a gente traz basicamente todas as informações a partir de agora. O Grêmio está na chave de cima da Libertadores pegando o Fluminense. Se vencer, pega Atlético ou São Lourenço. E na chave de baixo tem River Plate, Tajeres, Júnior de Barranquilla e Colo-Colo. Com isso, o Grêmio foge inicialmente dos enfrentamentos contra o São Paulo, o Palmeiras e também o Flamengo. E isso é muito interessante para o Grêmio, mas tem carne de pescoço aí, que é o Fluminense, um adversário sempre muito complicado, o atual campeão da América. Outra notícia que surgiu ontem no jogo, olheiros do Bayer Leverkusen estiveram no Couto Pereira para observar o Gustavo Nunes, 18 anos. Lembrando que o Bayer Leverkusen é apenas mais um clube que observa ou que sonda o Gustavo Nunes. É mais um clube, não é o clube, é mais um que está sondando esse jogador. O Grêmio deve receber propostas por eles. Lembrando, ontem o Rodrigo Oliveira falou sobre isso, e a ideia do Grêmio é não vender nenhum jogador da janela. Talvez jogadores que não tenham tanto protagonismo, mas os grandes nomes, a ideia do Grêmio original é não vender. Vamos torcer que o Grêmio consiga fazer isso. A ideia é não vender, o que a gente valoriza muito aí. Gustavo Nunes, que deve ser o mais assediado, junto com ele o Nathan Fernandes e por aí afora. O Eduardo Gabardo trouxe uma informação ontem também, que acabou em razão do jogo não sendo muito falada, que o Grêmio observa o centroavante Pedro Raul. Mas até aí, me parece uma notícia natural, porque o Grêmio quer um reserva, e depois a gente vai falar sobre o Renato, a forma como o Renato viu o Pedro Raul e como ele citou, para a gente fazer uma avaliação. Mas o Grêmio estaria oferecendo o goleiro Adriel, ou não é que o Grêmio estaria oferecendo, talvez surgisse um negócio de troca-troca com o goleiro Adriel. Lembrando que o Carlos Miguel, que é o atual titular, eles venderam o caso para o Cruzeiro, que é o atual titular, deve estar indo para a Inglaterra. Então, indo para a Inglaterra o Carlos Miguel, o Adriel teria aí uma oportunidade lá no time do Corinthians. Não sei se isso se confirma ou não, mas seria esse basicamente o negócio, uma troca. Lembrando que o centroavante Pedro Raul, depois da valorização que ele teve, ele deve ser um altíssimo salário, né? Um altíssimo salário, e a gente vai falar de finanças também. Porque o Renato ontem falou sobre reforços e citou as finanças. O Renato citou as finanças de forma forte. Olha o que disse o Renato, quando perguntado sobre Vina, que se ofereceu para voltar, e Pedro Raul. Não vou falar de contratações em um momento como esse. Isso falo com o meu presidente, vice, é papo de quatro paredes. Não vou falar nem sim nem não para esses dois jogadores. Isso, conhecendo o Renato, é um indicativo de que esses nomes estão na pauta, tá? É só a gente ver, quando ele nega completamente, ele não tem vergonha de dizer. Então,
Esse é um assunto que ele trata de uma maneira um pouquinho diferente. Mas enfim, vamos lá. O problema é financeiro. O problema no nosso estado gerou problema nas finanças. A gente conversa entre a gente, uma outra posição, mas depende do financeiro. O grupo, quanto mais forte, melhor. Mas a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Não vou falar A, B, C, e aqui ele desconversa. Mas ele coloca a pauta das finanças de forma muito contundente na discussão, tá? Ele bota a pauta das finanças aqui de forma contundente, como poucas vezes a gente viu. A gente viu o Renato cobrando reforços, muitas vezes, mas não falando assim. Aqui ele... Quantas vezes a gente já viu o Renato, tem que gastar para reforçar e tal, cobrando a diretoria. Hoje ele entra para dentro do departamento financeiro e alivia. Vamos ficar atentos aqui. Até para a gente saber como vai ser o desenvolvimento disso. Como vai ser esse desenvolvimento. Então, aqui coloca. E nessa linha, falou para a Rádio Mortal o Celso Rigo, ontem também. E nessa conversa que ele teve, ele disse, se eu for intimado a ajudar os investimentos, eu nunca fujo da raia. Então, o Celso Rigo também se coloca à disposição para buscar isso. Ele disse que o presidente do Grêmio está muito atento à questão do endividamento, que é uma coisa que preocupa o Grêmio, mas que ele estaria disposto a ajudar, como ajudou nas garantias bancárias para contratar o Cristaldo e também o Carbajo. Então, aqui também um ponto que merece a nossa compreensão, a nossa análise aqui. Existe isso, existe a necessidade, mas o Grêmio está, e aqui, palmas para o presidente Guerra mais uma vez. Tem que estar preocupado com o endividamento. O endividamento é o que vai definir o futuro do Grêmio. Sobre o Couto Pereira, os jogadores claramente, e ontem a gente viu isso, querem continuar no Couto Pereira. O Reinaldo, por exemplo, que é um dos líderes do grupo, chegou a citar, está sendo a nossa casa, valorizando muito a postura do torcedor e a postura de como o estádio tem se colocado. Lembrando que o Grêmio fez 3 partidas do Couto Pereira, fez uma vitória importante, fez esse empate e perdeu para o Bragantino. O Grêmio não tem um percentual tão forte assim lá, né? E ontem também a gente vai falar sobre isso à tarde, ou à noite lá na live, da Arena, né? Da Arena. Porque o gramado não começou a ser arrumado, né? Não começou a ser arrumado. Então, nós temos sérios problemas na Arena, diferente do que se imaginou, né? Esse é um ponto que preocupa. Diego Costa lesionado, e a gente falou isso ontem já também, mas merece falar de novo, ele sentiu uma fisgada no adutor, né? E vai fazer exames, obrigatoriamente. Talvez amanhã ele faça os exames. E preocupa, principalmente o jogo de quinta fora contra o Flamengo, tendência fora também no final de semana contra a equipe do Botafogo, fora do jogo. Mas, pelo jeito que ele saiu do gramado ontem, caminhando, gramado não, do estádio, caminhando, rindo, brincando, não é tão sério assim. Não me parece tão sério assim. Então aqui uma notícia que não é ruim pra gente. Não é uma notícia ruim. Então aqui me parece que é um problema, que deve ter alguma lesão, mas não é aquelas lesões de altíssimo, pelo menos a maneira como ele saiu, se é que a gente tem algum feeling nisso. Eu acho que deve ser alguma lesão, vai parar por algum tempo, mas não vai ficar tanto tempo assim parado lá. Não vai ser isso que vai definir, entendeu? Então, não me parece que seja algo que deixe o Grêmio sem o seu centroavante, sem a sua principal figura técnica, a verdade é essa, para os próximos jogos. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.